Oi, gente, bom dia. Olá, bom dia. 72 mortes em 24 horas no Espírito Santo. É muito mais que número, são vidas perdidas para a tragédia da Covid-19. O estado soma mais de 7.000 óbitos provocados pela doença. Na edição de hoje você vai entender a gravidade do momento, as variantes que circulam e atingem com maior velocidade os jovens. Hoje eles já são maioria em muitas UTIs. É um alerta importante, amigos, não deixe de ver. O TN1 fala ainda de vacinação, a expectativa da chegada de novas doses ainda esta semana e a abertura da imunização para a nova faixa etária. Veja ainda, estão presos os suspeitos de assassinar motorista de aplicativo em Guarapari. A vítima apresentava sinais de tortura. Pedreiro cai do terceiro andar de prédio e morre. O colega dele ficou ferido. Eles gravaram um vídeo minutos antes do acidente mostrando o trabalho. Roubo de fios, crime que não para de crescer na Grande Vitória. Um restaurante foi invadido e a dupla de usuário de drogas roubou toda a fiação de cobre do local. O sapo não mora na lagoa e quem lava os pés são os moradores de Barra Mares, em Vila Velha. Uma rua do bairro, gente, tem sapo para todo lado, um desespero. A comunidade pede ajuda para acabar com essa infestação. E depois de Vitória e Serra, a Prefeitura de Colatina anuncia pagamento do auxílio emergencial municipal. Todos os detalhes aqui no TN1. Fique com a gente. A gente começa o TN de hoje com uma triste notícia e com um alerta de que é preciso tomar atitude. Em 24 horas, 72 pessoas morreram aqui no Espírito Santo, vítimas da Covid-19. É o maior número em um dia desde o início da pandemia. Olha, e agora, com novas variantes, os mais jovens estão sendo os mais atingidos. E muitos continuam frequentando festas, não fazendo o mínimo de isolamento social. O secretário de Saúde disse que os jovens vão morrer numa proporção nunca vista. Doutor Henrico é médico intensivista, diretor deste hospital filantrópico em Vila Velha. Luta todos os dias para salvar pacientes internados em estado grave nos leitos de UTIs Covid do hospital. A realidade que ele enfrenta hoje é difícil de acreditar. Nem no pior dos meus pesadelos um dia eu podia imaginar o que a gente está vivendo hoje, né? O cenário crítico, caótico. Vários pacientes internados necessitando de UTIs, pronto-socorros lotados. É um desafio diário que a gente está enfrentando a cada dia. O pesadelo ao qual o médico se refere é o de principalmente perder vidas todos os dias. Em 24 horas, 72 pessoas morreram de Covid no estado, o maior número em um ano. A gente trabalha para salvar vidas e cada morte que a gente perde, a gente também sente, né? Nós somos seres humanos, por mais que nós tentamos fazer de tudo, cada vida que nós perdemos é um sentimento ruim que a gente sofre. A gente sofre com a família, a gente sofre com a equipe, porque foi gasto todo um tempo para poder tentar reabilitar esse paciente. E para a gente é um sentimento frustrante, é o pior sentimento que a gente tem na nossa profissão. Hoje o hospital dirigido pelo médico tem 100% de ocupação de leitos de UTIs. Em sua maioria, são pacientes jovens com idades entre 30 e 50 anos, que evoluíram para um estado grave da doença. Hoje nós estamos com 100% de ocupação das UTIs, né? E hoje a faixa etária gira em torno de 30 a 50 anos dos pacientes. Pacientes extremamente graves, com comprometimentos pulmonares importantes, necessitando de ventilação mecânica, hemodiálise. Então é uma situação bem crítica que a gente vem vivendo nos dias de hoje. Em coletiva de imprensa dada ontem pela Secretaria de Saúde do Estado, Nésio Fernandes falou sobre a preocupação com a nova cepa do vírus que circula pelo Espírito Santo e é mais agressiva entre os jovens. Os jovens vão morrer em uma proporção não vista em outros momentos da pandemia, com a circulação de novas variantes no Brasil. Foram irresponsáveis e indevidas todas as festas realizadas pela juventude neste último ano. Depois de um ano de pandemia, vivemos o que as autoridades médicas chamam de pior momento da doença. Os indicadores só crescem e assustam. O estado passou de 7.000 óbitos. São mais de 7.000 capixabas que perderam a vida na luta contra a Covid-19. Uma guerra que, infelizmente,
ainda está longe de acabar. Nós estamos com um serviço bem sobrecarregado, muitos hospitais com 100% de ocupação, né? Existem lugares muito piores do que a gente está passando pelo estado do Espírito Santo, mas se as pessoas não se conscientizarem e não respeitarem as medidas restritivas, provavelmente a gente vai ter um colapso pior do que o que a gente está passando no momento. Rede pública, rede filantrópica, rede privada. O colapso já atinge todo mundo. A Secretaria de Saúde garante que não vai faltar oxigênio, mas teme pela escassez de medicamentos no mercado e pela falta de profissionais de saúde para atuarem na linha de frente. No Espírito Santo não temos risco de falta de oxigênio por conta da produção dos mesmos, por parte da indústria ou por parte da autonomia de reserva dos hospitais. Hoje o maior problema não é contratar médico, é contratar técnico de enfermagem e enfermeiro. Tem um limite da oferta dos meios profissionais no mercado de trabalho. Enquanto os hospitais pedem por socorro, o Estado corre para vacinar a população. Novas doses da vacina devem chegar ainda nesta semana e a expectativa é de que pessoas com mais de 60 anos sejam imunizadas. Mas enquanto a vacina não chega para pelo menos 80% da população, os cuidados básicos são os que valem para salvar vidas. Nós precisamos do apoio da população, precisamos que a população se conscientize, mantenha o distanciamento social, evite aglomerações, não é hora de festa. Não é hora de aglomerar. Use máscara, higienize suas mãos. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos conseguir vencer essa luta. Nós precisamos da sua ajuda. Olha, mais um jovem capixaba morreu vítima da Covid-19. Desta vez, foi um modelo que já ganhou o concurso Mister Espírito Santo 2013. Vinícius Pim, de 34 anos, foi internado no último sábado às pressas. Ele sentiu bastante falta de ar e no hospital teve uma parada cardiorrespiratória. Vinícius aguardava por uma vaga na UTI. Na segunda-feira, o quadro de saúde piorou ainda mais e Vinícius chegou a ser entubado. Mas ele acabou não resistindo às complicações da doença. O enterro aconteceu ontem em um cemitério da Serra. Vinícius era modelo e já participou de vários concursos. Em 2013, conquistou a faixa de Mister Espírito Santo. Chegou a morar em São Paulo por um tempo, mas decidiu voltar ao estado capixaba para ficar mais próximo da família. Aí daqui a pouco a gente vai receber, então, ao vivo, o coordenador do LACEN, o Laboratório de Referência Estadual, que nesse momento tem a tarefa de analisar os números, testes de Covid aqui no Espírito Santo. Doutor Rodrigo Rodrigues vai falar com detalhes sobre as variantes que estão circulando aqui no estado, como são letais e contagiosas. A gente tem que prestar muita atenção. Não deixe de ver daqui a pouquinho. Olha, vamos ao vivo agora para Guarapari. A polícia prendeu suspeitos de assassinar um motorista de aplicativo. A vítima foi torturada. Todos os detalhes com Suzy Faria. Olá, Suzy, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Bruno e também amigos do TN. Isso mesmo. A equipe da DEIC aqui de Guarapari, em menos de 24 horas, conseguiu solucionar este caso que comoveu aqui a cidade. Conseguiu primeiro prender os assassinos e depois localizar o corpo da vítima, Amarildo Freire, que foi encontrado numa região aqui, de acordo com o delegado Guilherme Eugênio, da DEIC, que está aqui ao meu lado, numa região bem erma, bem longe aqui do centro da cidade. Boa tarde, bom dia, delegado, tudo bem? A gente viu aí que esse caso é de uma crueldade assim sem tamanho, né? O senhor descreveu em entrevista agora há pouco o que foi feito com esse motorista que clamou e pediu aí para não ser assassinado. Mas antes de chegarmos até isso, eu queria saber o seguinte do senhor. Como foi que o senhor conseguiu pegar essa linha de investigação e prender imediatamente, em poucas horas, os assassinos? A equipe de investigação da DEIC já se encontrava apurando os outros roubos a motoristas de aplicativos ocorridos nos últimos dias. No intervalo de uma semana, nós havíamos percebido um crescente número de roubos a esse tipo de vítima. Então, a nossa equipe já tinha informações pré-existentes sobre a autoria desses crimes e quando soube do desaparecimento do senhor Amarildo, tinha a suspeita de que os autores presos eram os autores dos crimes anteriores. E percebendo a semelhança entre os crimes que já eram investigados e o novo crime, conseguiram rapidamente chegar até eles com o apoio tanto da Polícia Militar quanto da DHPP, que se uniram a nós nesse esforço. Jorge, Bruna,
São todos detalhes que a gente vai tentar resumir ao máximo aqui, porque vai ter uma matéria que explica melhor no TN2. Mas o delegado contou o seguinte: os próprios bandidos, os 3 que foram pegos, sendo que 2 já praticavam esses crimes há cerca de uma semana, filmaram o momento em que a vítima era morta, era assassinada. E a gente vai pular alguns detalhes aí, só para chegar nesse momento de maior crueldade, que chega quando o delegado fala a emocioná-lo, apesar do tempo que ele tem de polícia. Delegado, conta pra gente como foi esse momento em que o Uber, o motorista de aplicativo, Amarildo, já estava praticamente dominado nessa área deserta pelos 3 bandidos. Inicialmente, a vítima foi alvejada com um disparo de arma de fogo no rosto e imediatamente em seguida caiu, foi jogada barranco abaixo e já na parte de baixo do barranco a vítima foi atingida com golpes aplicados com pedaços de madeira, com facas e foi estrangulada com um cinto de segurança. Enquanto ela era estrangulada e esfaqueada veementemente, ela rezava, pedia perdão a Deus, se preparando já para a morte, pedia para ser poupada, oferecia-se para promover qualquer tipo de pagamento para os autores e apesar de tudo isso, eles prosseguiam no crime, eles chegaram a cogitar a extração de uma das orelhas da vítima, tudo isso com ela ainda viva. E tudo isso levou aproximadamente 15 minutos. Ela foi torturada, né? por cerca de 15 minutos até finalmente vir a óbito. Quer dizer, ele já tinha... O senhor falou que no momento ele tentou fugir, né? Teve uma hora que indo para esse local ele tentou sair pelo porta-malas. Eles pegaram, amarraram, tentaram levar ele para um local. Seria um sequestro. Sim, eles pretendiam amarrar a vítima nesse local ermo e obrigá-la à realização de pagamentos, de transferências bancárias em favor deles. Mas durante o processo voltado à imobilização da vítima, segundo eles, ela esboçou um movimento de reação e foi nessa ocasião que ela passou a ser atacada. Em que momento eles passaram a filmar tudo o que fizeram? Logo depois que a vítima foi alvejada pelo disparo, teve início a sessão subsequente de tortura com faca, estrangulamento e golpes com madeira. E foi nessa ocasião que foi iniciado o vídeo que um dos autores pretendia enviar para a ex-esposa para mostrar para ela o que ele é capaz de fazer. Quer dizer, eles ainda iriam se exibir para ganhar fama. Tanto para intimidar a ex-esposa, quanto para ganhar fama junto a outras mulheres. Eles chegaram a exibir esse vídeo para uma mulher com a qual passaram a noite. Delegado, o senhor já falou, né? Em todo o tempo aí de polícia, o senhor nunca viu algo parecido com isso? Nunca havia visto uma vontade tão grande de matar e de causar sofrimento durante a prática de um crime contra o patrimônio, durante a prática de um roubo. Isso não é comum em crimes contra o patrimônio, em que o propósito do autor é o roubo, é a obtenção de um bem da vítima. Agora, tem um detalhe que a gente precisa colocar aí, e de uma forma que o delegado falou que precisa também ser aprofundado. É que todos os motoristas foram 5 vítimas em uma semana, né? O Exato. Amarildo foi o único que morreu desse grupo aí, não foi? Exatamente. Desse trio, que não era trio, era dupla. Ele disse que todas as vítimas eram de um único aplicativo de transporte. Não é isso? Quer dizer, exatamente. Eram do aplicativo 99 Pop e foram atraídas para os crimes com o emprego de perfis falsos, criados em nomes de mulheres, atrelados a fotos de mulheres e criados sem nenhuma dificuldade, sem que sequer fosse necessária a utilização de um CPF válido para o cadastramento dos perfis. Ou seja, é uma situação que precisa ser muito bem avaliada, né? Sim, até o próprio aplicativo tem que ver isso, né? A facilidade de criação desses perfis falsos, obviamente, vulnera extraordinariamente os profissionais que atuam na área. Pois é, e depois vocês vão ver também qual foi a arma que eles usaram. Uma espingarda calibre 12, extremamente tosca, assim, uma coisa caseira que você nunca diria que pudesse ser uma arma de um poder de destruição tão grande. Delegado, quero agradecer a presença do senhor aqui no TN1, dar os parabéns tanto ao senhor quanto à equipe que, de uma forma tão rápida, em menos de 24 horas, conseguiu solucionar. É como o senhor disse antes, pena que o senhor não conseguiu agir tão rápido que pudesse ter salvo a vida da vítima, não é mesmo? Nós todos lamentamos isso, agradeço aos senhores e às equipes da Polícia Civil e Militar que apoiaram esse trabalho. Muito obrigada, delegado. Eu que agradeço. Essas foram as primeiras explicações dadas aí pelo delegado sobre como o crime aconteceu.
Mas o nosso repórter Felipe Chicarino também fez uma matéria hoje para mostrar esse crime que chocou não só a cidade de Guarapari, mas o resto do estado todo. Vamos acompanhar. A família do motorista de aplicativo Amarildo Amaro Freire, de 57 anos, esteve no Departamento Médico Legal para o reconhecimento e liberação do corpo. O corpo não pôde ser liberado no início da manhã, pois vai precisar ser identificado pela impressão digital ainda hoje. De acordo com a família, Amarildo foi encontrado nesta terça-feira, amarrado e com marcas de tiros pelo rosto, na localidade de São Miguel, em Guarapari. Já o carro foi abandonado no bairro São Gabriel. A Polícia Civil prendeu na tarde desta terça-feira em Guarapari 2 homens e apreendeu um adolescente, todos suspeitos de participarem da morte do motorista de aplicativo. De acordo com a Polícia Civil, Amarildo sofreu tortura antes de ser assassinado. Ele estava com o cinto de segurança do próprio carro amarrado no pescoço, ele foi esfaqueado e só depois baleado no rosto. O motorista estava desaparecido desde a manhã de segunda-feira, quando saiu de Itaoca, em Itapemirim, para trabalhar em Guarapari. O último contato com a família foi às 10 da manhã, quando Amarildo disse que o movimento estava fraco e que antes de voltar para casa, faria uma última corrida para compensar a gasolina gasta naquela manhã. Amarildo deixa 3 filhos e um neto. Uma situação lamentável, principalmente porque o delegado contou que essa crueldade toda aconteceu cerca de 2 horas depois do último contato que a vítima fez com a família, dizendo que faria aquela última viagem para poder pagar o combustível e assim voltar para casa. Esses 3 que foram detidos agiram com extrema crueldade, como vocês acabaram de ver. Enquanto a vítima clamava a Deus, orava, ele era espancado, esfaqueado, teve quase a orelha cortada depois de ter levado um tiro no rosto. Ele chegou ainda a dizer para os assassinos que ele estava cego, que ele não conseguia enxergar nada, que podia deixar ele livre, que ele não iria reconhecer ninguém. Mas nenhum dos apelos foi suficiente para garantir a vida desta vítima. E olha, hoje aqui pela manhã, amigos da vítima, Amarildo Freire, fizeram uma manifestação, fizeram uma carreata, passando por diversas ruas aqui de Guarapari. Inicialmente foram no centro, fizeram um barulhaço lá e depois vieram aqui para Muxaba, passaram bem em frente aqui à delegacia e fizeram novamente um novo barulhaço aí, um buzinaço protestando contra essa falta de segurança. E como o delegado chamou a atenção, sabe, Jorge Bruna, 5 vítimas em 7 dias foram exatamente deste aplicativo aí, o POP 99, que de acordo com os bandidos, com os assassinos, não precisa, não exige que a pessoa que queira pegar o aplicativo entre com o CPF ou comprove qualquer documento, o que torna fácil a criação de perfis falsos e também, como vocês acabaram de ver, o acionamento aí do motorista, que acaba ficando vulnerável ao pseudo cliente que ele vai servir, que ele vai pegar. É uma situação que o próprio aplicativo deve repensar aí, já que muitos motoristas aqui em Guarapari viraram vítimas. E olha, um apelo que o delegado pediu para fazer. Uma dessas vítimas, dessas 5 vítimas, os bandidos, eles contaram aqui o que fizeram, como roubaram, o que fizeram com a vítima, só que a vítima ainda não apareceu e o delegado gostaria muito que ela viesse prestar depoimento aqui para fechar toda essa situação do roubo aos Uberes aqui. Inclusive, ele disse que a prática desse tipo de crime, desses 2, né, que inicialmente foram uma dupla, eles pegavam, amarravam, colocavam no porta-malas, depois chegavam no local ermo, colocavam as pessoas lá amarradas e iam embora. Faziam isso pelo celular e pelo dinheiro que eles tinham do motorista de aplicativo. E olha, não era nada. Era um celular simples, de acordo com o delegado, e no máximo R$100 que eles conseguiam com esses motoristas. Vocês sabem quanto foi levado do seu Amarildo? O celular e R$60. Essa riqueza de crueldade, esses requintes de crueldade por conta unicamente de R$60 em um celular que não chega a ser um smartphone. Celular que foi apreendido com um dos assassinos que já estava negociando o aparelho e que depois de ter assassinado cruelmente a vítima, saíram com um carro
para dar rolê, fizeram festa, comemoraram. É triste, hein? É muito triste ter que dar uma notícia dessa. E olha, um outro fato que aconteceu com um taxista, mas dessa vez de folga, foi em Manguinhos. Em plena quarentena, eles estavam se divertindo na praia. Era final de tarde. E aí, esse taxista que estava lá na praia acabou sendo rendido. Houve uma tentativa de roubo. Ele reagiu e acabou baleado. Vamos ver aí na matéria. O taxista estava nesta praia que fica na entrada de Balneário de Manguinhos, na Serra. Ele estava com a mulher e o enteado. Já era final da tarde, passava das 6 horas. Mas o final de um dia tranquilo na praia, mesmo durante a quarentena, mudou e o tempo fechou para a vítima, um taxista de 51 anos. Foi por volta deste horário, 6 da tarde, que a vítima foi abordada por 2 assaltantes que do nada saíram do meio do mato. De acordo com a polícia, os 2 assaltantes teriam saído do meio do mato e já rendido o taxista que estava do lado do carro. Enquanto o homem que estava armado rodava o veículo para ir em direção ao banco do carona, o outro se dirigia até a vítima e pedia dela o celular, que o taxista tinha acabado de colocar no bolso. O taxista não quis ceder à pressão dos assaltantes e acabou entrando em luta corporal com ele. Pois bem, esse assaltante que estava brigando com o taxista gritava a todo momento para o comparsa atirar. E o comparsa atirou. Um dos tiros disparados acabou acertando o taxista no ombro. Sem levar nada, os ladrões fugiram. E o taxista foi socorrido pela família até o UPA de Castelândia. A vítima foi transferida porque o tiro ficou alojado no ombro. Por enquanto, os ladrões ainda não foram localizados. Muita violência. Pois é, mais um caso, George Bruna, de ataque aí às pessoas. Apesar de que, para falar a verdade, elas nem deveriam estar na praia, estamos em quarentena, temos que nos isolar, mas também precisamos de segurança. É com vocês aí, George Bruna. É exatamente isso, eu estava falando, Suzy, é muita violência, principalmente envolvendo profissionais que estão aí na rua trabalhando. E você traz ainda outro caso, né? Um taxista que estava desaparecido, ele foi encontrado morto no sul do estado, Suzy? Esse caso aí, Bruna, a gente ainda está apurando, porque o caso que chamou mais atenção foi esse do seu Amarildo, porque a gente não consegue nem pensar em outro caso devido a essa crueldade que os assassinos usaram nesse caso aqui. E eu queria chamar a atenção para mais um detalhe. Além deles fazerem toda essa festa, como eu já falei, de saírem por aí, de exibirem a gravação de tudo que eles fizeram, eles contaram com muita tranquilidade aqui dentro, viu? O delegado falou que, inclusive, só descobriu que eles queriam arrancar a orelha da vítima enquanto ela ainda estava viva e orando, pedindo clemência pela vida dela, para o próprio advogado. O adolescente que fez isso disse que não conseguiu, de modo algum, parar de pensar assim, deu uma doideira nele e ele fez isso. Já imaginaram? Que situação? É muito triste, Suzy. Obrigada pelas informações. Todos os casos muito tristes. Essa foto que a gente estava vendo aí, se puder colocar de novo, é justamente desse taxista que estava desaparecido há 3 dias e ele foi encontrado morto no sul do estado. A gente tem essas informações, gente. O corpo de Edílio Santana, de 66 anos, estava caído próximo a uma plantação de abacaxi na zona rural de Itapemirim. O carro que ele trabalhava não estava no local e ainda não foi encontrado. Segundo a família, Edílio saiu de casa no último sábado para fazer uma corrida, mas desde então ninguém conseguia fazer contato com ele. A polícia está investigando o caso e até o momento nenhum suspeito foi preso. Câmeras de segurança podem ajudar a desvendar esse crime, já que várias câmeras mostram o veículo passando pelas ruas da cidade. Nossa, 2 crimes muito chocantes, Bárbaros. né, Bruna? Olha, nós voltamos a falar sobre o avanço da Covid aqui no Espírito Santo. Cidades do interior adotam medidas mais rigorosas para conter esse avanço. Água Doce do Norte e Barra de São Francisco, na região noroeste capixaba, decretaram uma espécie de lockdown. Pois é, gente, em Barra de São Francisco, toque de recolher para todos os moradores entre 8 da noite e 6 da manhã. Proibição da circulação de ônibus e fechamento de todo o comércio e também da indústria. Farmácia e supermercado só por delivery. Nós vamos ouvir o que disse o vice-prefeito e secretário de saúde da cidade. Nós recebemos uma notícia da Secretaria Estadual de Saúde,
onde se chegaram ao número de 108 pacientes infectados com essa nova variante em Barra de São Francisco, a B117. E desse número de 108, 20 pacientes ainda, no mínimo, estão infectados. Então, isso nos levou a uma ação rápida, imediata, a decretar esse lockdown para que possamos identificar esses 20 pacientes e fazer um isolamento social o mais rápido possível. Nós tínhamos aqui no nosso hospital estadual, Dr. Alceu Melgaço Filho, 10 leitos de UTI clínica e cirúrgica. No sábado passado, esses leitos foram transformados em leito UTI, então nós temos agora 10 vagas para pacientes com Covid, né? Temos lá 10 pacientes internados, inclusive temos uma paciente lá de 20 anos de idade e temos ainda mais 34 outros pacientes aguardando vaga, né? Sendo desses 34, 4 pacientes estão intubados, aguardando vaga de UTI, 9 pacientes estão aguardando vagas de UTI também e mais 21 pacientes aguardando vaga de enfermaria. Então eu conto com a ajuda de toda a população de Barra de São Francisco, tanto o prefeito Enivaldo dos Anjos, quanto eu. Nós não estamos satisfeitos com isso, é uma notícia triste, o lockdown é uma decisão emergencial, mas que foi importante em função dessa variante. Em Água Doce do Norte, que fica bem perto de Barra de São Francisco, cerca de 16 quilômetros, a Prefeitura da cidade também decidiu emitir o mesmo decreto. Só funcionam os serviços de assistência à saúde, serviços públicos considerados essenciais, serviços de assistência social e serviços funerários. Olha, gente, a variante inglesa do coronavírus tem preocupado as autoridades em saúde. A nova cepa é mais contagiosa e letal, principalmente para os jovens. É isso mesmo, Bruno. O Estado vai investigar se a Grande Vitória pode ser o epicentro de transmissão dessa variante. Das 7 novas cepas encontradas no coronavírus, a B1.1.7, chamada de variante do Reino Unido, é a mais letal e transmite a doença de uma forma mais rápida. Mas qual o significado dessa nova variante? Quem esclarece é o Dr. Rodrigo Rodrigues, diretor do Laboratório Central da Saúde Pública do Espírito Santo, o LACEN. Além de serem mais facilmente transmitidas, elas também provocam uma doença mais severa, porque elas têm a capacidade de infectar a célula de uma forma mais intensa. Um estudo realizado no Reino Unido apresentou dados que sugerem que essa cepa, que essa variante, na verdade, apresente uma taxa de risco de morte até 61% maior do que é encontrada para as variantes que circulavam na época naquele local. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, nós vivemos a pior fase da pandemia aqui no Espírito Santo. Para você ter uma ideia, o primeiro caso de Covid-19 identificado aqui no estado foi no dia 4 de março de 2019. E no início da pandemia, os idosos eram os mais afetados. Mas agora, todas as faixas etárias devem se preocupar, principalmente dos 10 aos 30 anos de idade. Às vezes a pessoa se considera imune àquilo, porque eu não sou uma pessoa de idade avançada, eu não tenho comorbidade, então eu sou uma pessoa saudável, eu sou atleta, isso não vai me pegar. Dr. Rodrigo esclarece ainda que a vacina, mesmo não protegendo 100% do risco de contágio, ela impede que os casos de Covid se agravem. O que nós podemos ter são manifestações mais brandas. Eu não vou ter uma doença de extrema gravidade que pode me levar a um quadro mais complicado. Outra dúvida comum é quanto à reinfecção da Covid-19. De acordo com o imunologista Dr. Daniel Gomes, quem criou anticorpos não está livre de pegar a doença novamente. Os dados que a gente tem hoje, que a gente observa de pessoas reinfectadas por essas novas variantes, é que elas apresentaram sintomas semelhantes e em um grau menor do que aqueles observados na primeira infecção. Mas, obviamente, a gente tem as exceções, indivíduos que apresentaram uma reinfecção mais severa do que o primeiro processo infeccioso e, inclusive, indivíduos que foram ao óbito pela segunda infecção. E em época de pandemia, é preciso ficar atento às notícias falsas nas redes sociais. Essa mesmo que sugere tomarmos água a cada 15 minutos, segundo os médicos, a informação não procede. O importante mesmo é continuarmos com os protocolos de segurança e de forma mais rígida, devido às novas variantes do vírus
que são mais perigosas. A pandemia já nos ensinou que nós devemos aprender com outros países os erros e acertos, né, e o comportamento da doença. O único tratamento precoce existente é a vacinação. E, obviamente, a questão do distanciamento social. Bom, e nós já estamos aqui com o diretor do LACEN, Rodrigo Rodrigues Ribeiro, né? Ele é pós-doutor, professor da UFES, hoje ele é diretor do LACEN, né? Está trabalhando lá nesse momento, cedido, e vem acompanhando aí a evolução da Covid-19 no estado desde o início. Primeiro, professor, eu queria agradecer a presença do senhor e pedir para o senhor explicar. Esse número de casos que vem aumentando agora, com mais gravidade, muita gente falou assim, nossa, de uma semana para outra aumentou, o que aconteceu? É por causa dessa variante? Bom, boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu agradeço essa oportunidade de explicar e talvez desmistificar algumas coisas. O que nós estamos observando nos últimos dias é um reflexo, não de um momento de 2, 3, 4 dias atrás, mas de toda uma soma de efeitos, de situações que foram ocorrendo e que, somadas à entrada de uma nova variante, culminaram, né, nesse aumento do número de casos, ocupação dos nossos hospitais e, infelizmente, as notícias trágicas que temos vivido todos os dias de aumento no número de casos de óbitos. Essa variante que nós identificamos aqui, circulando no estado do Espírito Santo, ela apresenta duas características importantes. Uma, ela é transmitida mais fácil entre as pessoas. E dois, a doença que ela provoca apresenta uma gravidade maior do que aquelas que estavam causando a doença no ano passado. A gente pode dizer que nós estamos vivendo uma nova doença. Não que a doença seja diferente, mas ela está se apresentando como uma nova doença. Mais rápida e mais grave. Por isso que, de início de janeiro para cá, nós tivemos um salto gigantesco no número de casos de positividade e o crescimento tem sido vertiginoso. A velocidade ela é muito maior do que nós já experimentamos em qualquer outro momento da pandemia, que se iniciou aproximadamente 13 meses atrás, em março de 2020. Pois é, a mutação traz, então, um vírus muito mais letal para a gente, muito mais perigoso. E o álcool 70 e o sabão, consegue matar esse vírus, então? A nossa arma contra esse vírus, nesse momento, já que a vacina ainda não está disponível em grande concentração para a população, são as metodologias de prevenir a infecção. O distanciamento, mas também não esquecer de lavar as mãos, usar máscara, usar o álcool 70, evitar de ter contato desnecessário nesse momento. Então, são regras muito básicas que têm um efeito muito importante na quebra da cadeia de transmissão. Pois é, doutor, a gente vê aí que essa nova variante ela é muito mais rápida, não é? E muito mais agressiva, e principalmente em relação aos jovens. A gente pode dizer que se essa variante se disseminar de forma tão rápida, as vacinas hoje disponíveis, elas podem perder o efeito? Primeiro, não é só que essa nova variante ela tem uma predileção pelos jovens, mas por que nós estamos observando um crescimento do número de casos entre os jovens? Porque foi exatamente aquele grupo que, durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, negligenciou um pouco as regras básicas do distanciamento. Então, participaram de festas, aglomeraram, não consideraram que isso era um método importante de ser utilizado. Com a chegada da variante, isso muda. Se fosse todas as pessoas praticando as mesmas atitudes desse grupo de faixa etária, nós teríamos todo mundo com a mesma frequência. A frequência desse vírus é o que é o importante. Ele acomete muito rápido e ele leva para a doença muito rápido. Pois é, e tem muitos pacientes, né, doutor, que estão aí esperando, né, na fila por um leito de UTI, estão sofrendo essa angústia da espera por um leito de UTI. Vamos aproveitar a nossa conversa para a gente conferir como é que está a taxa de ocupação dos leitos de UTI aqui no estado. É um cenário muito preocupante. A última atualização feita pela Secretaria de Saúde mostra que, atualmente, a gente tem, 819 leitos disponíveis para tratamento da Covid-19 em leitos de UTI aqui no estado. 91,58% desses leitos já estão ocupados, ou seja, cerca de 745 leitos já estão ocupados. Isso dá para a gente aí cerca de só 74 leitos disponíveis
É muito pouco, né, se você parar para pensar no estado todo. E a gente fica muito preocupado, doutor. Até quando esse vírus vai se mutar? O senhor falou que a gente está vivendo praticamente uma nova doença, né, um ano de pandemia. Até quando ele pode se transformar e ser tão perigoso assim? O vírus, como qualquer outro agente infeccioso, ele vai sofrer adaptações ao ambiente. Então, essas adaptações são provocadas por essas mutações. Para esse vírus em especial, calcula-se que em torno de 1 a 2 novas mutações são detectadas por mês. Então, essa ocorrência é uma ocorrência esperada. O que a gente sabe dessa B117, ou variante do Reino Unido? Já existem documentadas 23 mutações, se nós compararmos essa variante, aquela que saiu lá da China, aquela que é o início de tudo, se nós compararmos as duas, essa variante inglesa ela possui 23 mutações. Dessas, 2 são extremamente importantes. Podemos incluir até uma terceira. Mas 2 vão fazer com que o vírus seja transmitido mais fácil, porque você tem uma carga viral elevada. E a outra mutação faz com que a doença seja uma doença de mais gravidade, mais arrastada, e que acaba culminando com um número de óbitos elevado. Pois é, doutor. A gente está falando dos cuidados que a gente tem que ter com o isolamento social e a gente trouxe aqui um panorama dos 6 dias de quarentena em relação ao isolamento social. Roda aí, por favor, esse quadro aí, né, do isolamento. A gente tem aqui, bem comparativo, ó, quinta-feira, né, passada e essa quinta-feira de isolamento. Na quinta-feira passada, 33,4%. Na quinta-feira de isolamento, 34,6%. Ou seja, pouca mudança. Na sexta também, de 32 antes da quarentena para 36 na quarentena. No sábado, 39, 45, ó, 39 antes, 45 depois. No domingo, claro, as pessoas estão mais em casa, então a gente vê aí um índice bem maior. Já na segunda-feira, que foi quando todas as informações já estavam postas, todo mundo já sabia da quarentena, olha só a informação. Antes da quarentena, dia 15, 34,8. No dia 22, 37,4. Né? Olha a continha simples aqui, ó, 3, quase 4 só a mais. E na terça-feira, ontem, dia 23, 37,3% isolamento. Na passada, antes da quarentena, 34,4%. Essas informações são do site Inloco, que eles medem, né, as pessoas que têm celular e que estão transitando. Então, a gente vê que esse isolamento não está adequado. Qual a avaliação que o senhor faz? A quarentena ela só vai atingir o seu objetivo se a população se engajar como um todo em busca de um objetivo comum, que é acabar com a transmissão desse vírus. O que nós estamos vivendo hoje no estado do Espírito Santo é reflexo de algo que aconteceu há 21 dias atrás. Então nós só vamos perceber o real efeito dessa quarentena daqui a 14 dias. Quer dizer, mas se esses números continuarem baixos, pode ser... Eu ia falar exatamente isso agora. Olha, a gente entende e sabe que não é um momento difícil, não é uma coisa simples, mas se nós conseguirmos manter a taxa de isolamento próximo que a gente observou no sábado e no domingo, isso já representa um grande ganho contra o vírus. E eu volto a falar, o que nós vivemos no ano passado é totalmente diferente do que nós estamos experimentando agora. Vocês começaram a apresentar aqui o dado, né, a notícia trágica da morte de um jovem. Nós não queremos que notícias como essa povoem os noticiários diários. E, infelizmente, se nós não nos unirmos nesse momento, eu acho que a palavra é essa, em prol de uma coisa comum, que é a segurança e a saúde de todos, esses números eles vão aumentar. A gente pode ver gente morrendo na porta de hospital. Nós vamos ver gente morrendo sem condição de ser atendida. E aí fica muito difícil para a gente, como governo, como gestor, entender o que mais pode ser feito se não houver cooperação da população. Pois é, doutor, todo esse cenário deixa a gente, claro, muito preocupado, apreensivo, e aí muita gente acaba recorrendo aos remédios, os chamados kits cloroquinas, né, tão polêmicos. A gente tem uma entrevista sobre esse assunto, vamos conferir agora, daqui a pouquinho a gente aborda com o senhor. Cientificamente pelo kit Covid.
a gente utiliza a medicina baseada em evidências. Então, o que tem de evidência, o que tem comprovado cientificamente é o que a gente utiliza na nossa prática do dia a dia. Esses kits, eles não têm comprovação científica e por isso a gente não recomenda. Pois é, né? As autoridades médicas, né, são unânimes, não recomendam. A gente vê aí até gente precisando de transplante de fígado por conta desse uso não recomendado desse kit de cloroquina. Qual a avaliação que o senhor faz relacionada à mutação, né, que o vírus está sofrendo e as pessoas procurando mais tomar esse tipo de remédio? Vermectina, cloroquina, enfim. Primeiro, acho que eu tenho que defender algo que eu acredito, como sempre. A ciência, ela é soberana. Não é a opinião pessoal do Rodrigo, pesquisador, do Rodrigo, diretor do LACEN, ou do Rodrigo, cidadão comum. A evidência maior que nós temos é ciência. E a gente não pode relegar isso nunca. Estaríamos voltando à barbárie. Nós não possuímos dados concretos de estudos bem delimitados que validem ou desvalidem a utilização de medicamento A ou B. É importante que a população saiba o que nós temos estabelecidos hoje como critérios a serem adotados para a prevenção. Porque o tratamento, a gente sabe que não existe nada ainda específico, a não ser a vacina. Mas a vacina não é um tratamento, é uma prevenção. Então, o que a gente pode dizer é embarcar, às vezes, em factoides colocados em sites, em redes sociais, em conversas com amigos, pode ser extremamente perigoso, porque pode levar a riscos maiores, como você mesmo colocou, de transplantes de fígado, ou até mesmo levando até a morte do indivíduo. Lavar as mãos, máscara, álcool gel e o distanciamento social são as 4 ferramentas que nós temos disponíveis, praticamente a um baixo custo. Eu diria que se você não pode comprar um álcool gel, água e sabão funciona tão bem quanto. O distanciamento e a sua máscara. Ok, falamos aqui com o diretor do LACEN, não é, que também centraliza aí os exames. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor e pelos esclarecimentos. Obrigada, muito obrigado, boa tarde a todos e saúde para todos. É o que eu desejo. Olha, gente, a Serra iniciou hoje, então, a imunização de idosos entre 70 e 74 anos. Vamos ver. Às 8 da manhã, portões abertos e Dona Maria da Piedade, de 70 anos, foi vacinada no drive-thru do Parque da Cidade, em Laranjeiras. Nem acredita que a vez dela chegou. Graças a Deus. Agradecer aqui lá de cima. Tem muita gente morrendo, que podia ser evitado, né? Muita morte. Quem trouxe foi o filho, que não quis saber de perder tempo não, viu? Acordou cedo, pegou o carro e foi o primeiro da fila. Nós imaginávamos que iria ser mais tumultuado, né? Depois a gente descobriu que ia ser bem tranquilo, foi por nome, tudo certinho, não teve tumulto, não tem nada, literalmente nada, super tranquilo mesmo. Depois foi a vez do seu José Carlos da Fonseca, de 74 anos. A filha não cabia dentro do carro de tanta alegria. Esperamos ansiosos por esse dia e graças a Deus chegou. A cobertura vacinal de idosos aqui no município com relação à primeira dose é de 88%. A Serra tem 9.603 pessoas na faixa etária de 70 a 74 anos. E para manter esse ritmo, a Prefeitura disponibilizou 8 locais de vacinação. São 7 unidades de saúde, mais a estrutura montada no Parque da Cidade. Mais de 30 mil pessoas foram vacinadas no município. Nós colocamos aqui 3 pontos, né, de apoio para a campanha de vacinação, onde nós temos 2 pontos, onde teremos a vacinação para os drives, né, para as pessoas que estão com carro, mas também temos o espaço onde a pessoa que fez o seu agendamento online pode vir a pé e fazer a sua vacinação. É mais um ponto, além das 7 unidades básicas regionais que a gente também está desenvolvendo a campanha. Dona Mary esperou muito por esse momento. Só ela sabe o quanto está emocionada. Hoje eu madruguei caminhando para chegar logo aqui. Com medo, né, de, sei lá, acabar, né? Tem gente que não conseguiu. Foi a luta me conseguir agendar. E por falar em emoção... A gente se emociona mesmo, porque tem tanta gente que está morrendo sem necessidade, né? Mas Deus é maior. Vamos ser salvos por Ele, né? Vai acabar isso aí. Bom, gente, na Serra está prevista a abertura de novas vagas nesta manhã. O número de doses e horário de abertura serão divulgados no site e nas redes sociais da Prefeitura, então fica de olho aí para não perder.
Eu queria dizer uma coisa, porque essa reportagem que a gente acabou de ver ia ser chamada pela nossa repórter, a Vanessa Calmon. Ela estava ao vivo, preparada para entrar, né, para falar sobre mais a questão da vacina, e acabou sendo hostilizada, ameaçada na rua. E essa polarização, esse negacionismo, ele não leva a nada, ele só leva as pessoas ao cemitério. Então é importante a gente ter essa consciência. É um absurdo, né? A repórter entrar ao vivo aqui agora com a gente, chegou a ser ameaçada de morte, não conseguiu por conta disso. E por conta também de fake news, que a gente vai acabar mostrando aí, ó, roda essa tela aí que a gente tem, que está circulando nas redes de WhatsApp, as pessoas estão perguntando se isso é verdade, né, esses números aí sobre a vacinação, a previsão da Covid tem até de 18 a 20 anos. Essa tabela aí é mentira, gente. Se você receber uma tabela dessa, não passe para frente, porque aí você também vai estar contribuindo para fake news. Eu me emociono porque... É difícil demais, né, gente? O George perdeu o pai para a Covid-19. Quando você vê um cenário desse, as pessoas negando uma doença tão grave que está tirando a vida de milhares, centenas de pessoas todos os dias, não só aqui no estado, mas em todo o país, a gente fica triste, fica revoltado e fica muito preocupado. Como é que vai ser o dia de amanhã? Nossos filhos, nossos pais, a doença está atingindo os jovens, que muitos agiram com irresponsabilidade aí nos últimos dias. Como é que vai ser daqui para frente? A gente não sabe, né? Daqui a pouco a gente vai atualizar os números aqui no Espírito Santo. Só de ontem para hoje foram 52 mortes registradas, né, aqui no Espírito Santo. É muita gente perdendo a vida. A gente tem que fazer a nossa parte, tá? 72 mortes, estão me corrigindo aqui, perdão, muito maior, né? Não é 52, é 72. Enfim, a gente tem que se cuidar, tem que cuidar do outro e tem que ter responsabilidade. Vamos dar um pouquinho de assunto? Vamos dar uma respirada? A gente vai voltar a falar agora da morte de um pedreiro que caiu de uma obra no bairro Alvorada, em Vila Velha. Gente, o colega de trabalho está gravemente ferido e pouco antes da queda, os dois fizeram um vídeo do alto do prédio. Nenhum deles usava equipamento de segurança. Esse vídeo foi gravado momentos antes do acidente. Aê, chamando nós de coroa no bagulho aí. Os dois estavam fazendo o reboco dessa obra e caíram de uma altura de cerca de 10 metros. O andaime em que eles estavam cedeu e os trabalhadores caíram no quintal desta casa, que fica ao lado do prédio em construção. Um dos pedreiros morreu no local. O outro teve traumatismo craniano e foi socorrido em estado grave. O acidente aconteceu ontem por volta de 1h da tarde, mais ou menos. A família que mora aqui nessa residência, obviamente, está muito abalada e não quis gravar entrevista. Mas disse que o barulho foi muito forte, o estrondo foi muito grande. Inclusive, aquela mancha de sangue ali foi o local onde uma das vítimas acabou batendo a cabeça. A obra fica no bairro Alvorada, em Vila Velha. Felipe trabalha numa empresa em frente ao local do acidente e, assim como os vizinhos, ficou apavorado quando viu a cena. Foi aquela correria, né? O pessoal ligando para o resgate. Felizmente o resgate ele acabou demorando um pouquinho para chegar. Primeiro chegou o Corpo de Bombeiros e aí logo em seguida chegou o SAMU. Mas aquela correria, né, para tentar ajudar. Infelizmente a gente não podia fazer nada, mexer, porque a situação era... Os pedreiros não foram identificados. Voltando ao vídeo, repare que os dois trabalhavam sem equipamentos de proteção. Olha, o CREA informou que daqui a pouquinho vai fazer uma vistoria na obra para verificar o registro de projetos de responsabilidade técnica. Além disso, o órgão vai checar se os trabalhadores usavam equipamentos de proteção individual. Veja a seguir, auxílio emergencial municipal. Depois de Vitória e Serra, Prefeitura de Colatina anuncia pagamento do benefício. Mais um roubo de fios na Grande Vitória. Um restaurante foi invadido e a dupla de usuários de drogas roubou toda a fiação de cobre do local. E vai ter missa no Convento da Penha em homenagem às vítimas da Covid-19 aqui no Espírito Santo. Não sai daí não que a gente já está voltando. Um policial militar de folga foi baleado em Vila Velha. O assalto aconteceu numa rua do bairro Argolas. O cabo de 46 anos voltava de uma pescaria quando foi rendido por criminosos que estavam de moto. Um dos bandidos atirou e atingiu de raspão a mão e o pescoço do policial. O militar ainda teve a arma roubada. Um morador que passava pelo local prestou socorro à vítima, que está bem e não corre risco de morte. Já os bandidos fugiram e até o momento não foram presos.
Gente, 2 suspeitos invadiram um restaurante desativado e roubaram fios de cobre em Vila Velha. A dupla chegou a usar drogas no local e destruiu o teto de gesso na tentativa de acessar outros estabelecimentos. O restaurante que está desativado foi alvo da ação dos bandidos na noite desta terça-feira. Eles entraram pela lateral do imóvel, arrombaram a grade e fizeram uma verdadeira destruição no local. Os suspeitos ainda quebraram o gesso do teto para roubar fios de cobre. Quando a gente entrou, as equipes da Guarda Municipal, nos deparamos com os 2 indivíduos, aparentemente moradores de rua, usuários de droga, já com um saco de fio de cobre e de posse de uma tesoura. E uma total destruição do local onde funcionava um restaurante. Moradores contaram para a guarda que os 2 suspeitos já estavam usando drogas no estabelecimento desde cedo. Eles ainda tentaram entrar nas lojas vizinhas do restaurante. Eles tentaram entrar das outras vezes num horário mais ermo, onde não havia movimentação, facilita para o lado deles. E hoje, que a gente tem essa questão do comércio fechado, eles vieram um pouco mais cedo e fizeram uma bagunça um pouco maior. A Guarda Municipal de Vila Velha fazia um patrulhamento de rotina na região da Praia da Costa. Era por volta de 7h30 da noite quando a viatura passou aqui em frente ao local e populares informaram que os suspeitos estavam dentro do imóvel. De acordo com a guarda, os 2 suspeitos já têm passagens pela polícia. Eles foram conduzidos para a Delegacia Regional de Vila Velha. A Guarda Municipal está sempre atenta para atender a população da melhor forma possível e a gente obteve êxito na detenção dos indivíduos. A Polícia Militar informou que realiza o policiamento ostensivo 24 horas por dia na Praia da Costa. Faz também diversas operações diárias de cercos táticos, pontos bases, visitas tranquilizadoras e abordagens. Rua Santa Bárbara, Barra Mares, Vila Velha. Por lá, a população tem que dividir espaço com alguns moradores indesejados. Sabe que moradores são esses? Os sapos. Deus me livre, guarde, gente, que desespero, gente. Há meses uma água misturada com esgoto está lá, parada na rua. Isso tem atraído os bichos e também as doenças. A população, claro, está pedindo socorro. Como se não bastasse essa quantidade toda de água, presta atenção nisso aí. Tá vendo? Pois é, são girinos. Acredita? Essa aqui é a entrada da minha casa. É nessa água podre que tá dando bicho, dando sapo, que a Shirley é obrigada a passar todos os dias com as crianças. É uma situação assim que é de dar vergonha, né? Eu tenho filho, eu tenho sobrinho, eu tenho neto, tudo que mora aqui na região e tem que passar por essa situação. É difícil ver as pessoas vivendo assim. Bem-vindo à Rua Santa Bárbara, em Barra Mares, Vila Velha. Aqui é água suja para todo lado. Dona Maria fica revoltada da vida. A minha comadre mora aqui nessa casa aqui, ó. Ela tá perdendo a casa dela pro sapo. O sapo vai botar ela pra sair dentro da casa, porque sapo é o que não falta. A minha casa é ali na frente ali, ó. Meus filhos, tem um filho de tudo quanto é idade. Pra passar não tem como passar. A comunidade já pediu ajuda à prefeitura. Segundo o pessoal aqui, a primeira solicitação foi feita no dia 1º de março. Bom, até agora, você sabe, né? Olha só, essa água que você está vendo aqui, atrás da gente, não é água da chuva não, é de esgoto, né, Tatiane? Inclusive foi a Tatiane que mandou o vídeo pra gente, o vídeo que você viu no início da reportagem, né, Tatiane? Que situação, né? Tá péssimo, né? Pra você ver como é que fica essa situação de muitos moradores. Fora a infestação de sapo, girino, né? Tem de tudo. Chega à noite mesmo, a gente tá insuportável também a gente ficar em casa, entendeu? Porque tá dando muito foco de mosquito, exatamente por conta da água parada. O líder comunitário afirma que a resposta que tiveram até então é que a tal da máquina que limparia a rua tá quebrada. Só que a gente precisa urgente que eles venham, porque esse negócio de máquina quebrada já está desde a outra gestão. Toda vez que a gente fazia pedido e pedia para vir fazer um atendimento, sempre era essa desculpa de máquina quebrada, que estava em manutenção. Então, assim, a gente pede urgente que a prefeitura tome uma atitude, né, e venha atender esses moradores, porque realmente está difícil, tá? Olha, a Prefeitura de Vila Velha informou que enviou uma equipe ao bairro na manhã de hoje para limpar as manilhas da rede de drenagem. Devido às fortes chuvas, o canal encheu e a rua registrou pontos de alagamento. Quarta-feira, 24 de março. Veja os destaques do jornal A Tribuna.
Famílias pedem ajuda de médicos para controlar medo, raiva e cansaço. Na foto principal, queremos em breve ir à feira e à igreja, diz casal que tomou a segunda dose. Detran vai abrir seleção para a carteira de habilitação de graça. Motorista de aplicativo e taxistas são mortos após saírem para trabalhar. E o selo para concorrer a kits de Páscoa. Novas doses já vão permitir vacinar quem tem mais de 65 anos. E veja ainda na edição de hoje, em AT2. Com 16 anos, ele já fez 700 músicas. STF decide que Moro foi parcial ao julgar Lula. E no caderno de imóveis, garagens prontas para carros elétricos. Depois de Vitória e da Serra anunciarem um auxílio emergencial municipal, agora é a vez da Prefeitura de Colatina. O prefeito do município, Guerindo Balestrace, deve encaminhar à Câmara Municipal ainda essa semana o projeto de lei que propõe o pagamento de R$ 600 divididos em 3 parcelas de R$ 200. Cerca de 2.000 moradores de Colatina, famílias que estão em extrema pobreza devido ao agravamento da pandemia, devem receber o benefício. Em Vitória, a proposta apresentada é o pagamento de R$ 400 divididos em 2 parcelas. Já na Serra, R$ 1.848 divididos em 12 vezes, o que representa R$ 154 mensais. A gente está falando de auxílio emergencial por conta da pandemia, então vamos atualizar o número de casos, né? A gente viu agora há pouco que o estado, infelizmente, perdeu 72 vidas em 24 horas. São as vítimas da Covid, gente. Com isso, vamos ver aí na tela, o estado ultrapassa a marca dos 7.000 mortos em pouco mais de um ano de pandemia. Olha aí, são 7.053 vidas perdidas. O número de casos confirmados também não para de subir. A gente chegou a 363.853 pessoas que se infectaram pela Covid e mais de 339 mil, felizmente, conseguiram se recuperar. A gente espera que esse número verdinho aí seja o que aumente. E o Convento da Penha vai realizar uma celebração em homenagem às vítimas da Covid-19 aqui no Espírito Santo. É para levar esperança, conforto e palavras de solidariedade às famílias que choram pela perda dos entes queridos. Mesmo que virtualmente, mesmo que falte o abraço pessoal, não pode faltar a prece daqueles que creem e cultivam a mesma fé, a mesma esperança. Por isso, então, nós acolhemos os pedidos e as intenções das pessoas que querem recordar os seus parentes e amigos falecidos. E a igreja daqui do Convento da Penha, nós os franciscanos, podemos nos unir para rezar, para reafirmar o nosso pacto com a vida, para encher os nossos sonhos de esperança, renovar a nossa esperança. E você pode rezar conosco pelo Instagram do Convento, pelo canal do Convento no YouTube e também na nossa página no Facebook. A missa acontece hoje a partir das 3 da tarde. A transmissão será feita online nas páginas do Convento, no Instagram ou no Facebook e ainda também no canal do YouTube. Continue com a gente, o TN1 vai fazer um rápido intervalo e na volta, Dr. João vai tirar as dúvidas de uma amiga do TN. Ela quer saber sobre síndrome provocada por excesso de trabalho. Aguarde para ver. TN1 de volta, ó, a Marisa Loureiro, que é amiga do TN, mora em Vila Velha e pediu para o Dr. João falar sobre 2 síndromes. A síndrome de Burnout, causada pela exaustão física e mental, e a síndrome de Cushing, provocada pelo excesso do hormônio cortisol. Os sintomas das 2 são parecidos. Doutor João responde. Embora essas doenças sejam completamente diferentes, elas provêm da mesma fonte. Existe uma glândula em cima do nosso rim, chamada suprarrenal ou adrenal. A parte de fora da glândula fabrica uma substância chamada cortisol, que é chamado hormônio do estresse. E a parte de dentro fabrica a conhecida adrenalina, responsável também pelo estresse. Na síndrome de Cushing, o que acontece? O paciente apresenta alterações no metabolismo da gordura. Ele guarda gordura e libera gordura em função do cortisol. Só que esse mesmo cortisol também provoca estresse.
E no caso da síndrome de Burnout, que acontece uma exaustão emocional pelo gasto exagerado e contínuo da adrenalina, alguns dos sintomas são absolutamente iguais: cansaço, fadiga, astenia, insônia, irritabilidade, depressão, ansiedade, angústia. Claro que na síndrome de Burnout também acontece exaustão física, e na síndrome de Cushing ocorre, o paciente engorda, incha, fica com cara de búfalo, que é o que é retenção de gordura, de líquido, que nós chamamos em função do cortisol. Ambas as síndromes vêm do mesmo lugar, mas são diferentes, embora tenham alguns sintomas, como dito, em comum. Super explicado, então, com o Dr. João, gente. Então, faça como a nossa amiga do TN, envie sua pergunta para o Dr. João. Nosso amigo tem o maior prazer em levar informação para vocês, tá? Anota aí nosso WhatsApp, já está aparecendo na tua tela. Envie sua dúvida para a gente que o Dr. João responde. 997-92-2530, 997-92-2530. E agora a gente fala da promoção Páscoa Divertida à Tribuna. Ó, fique atento, tá? Os selos vão ser publicados no jornal até o dia 27, próximo sábado. O participante tem até o dia 29 para entregar o cupom com os selos na portaria da Rede Tribuna, na Ilha de Santa Maria, em Vitória, ou nos locais listados no regulamento que está no site Tribuna Online. O sorteio vai acontecer no dia 30 de março. Os 20 premiados vão receber, então, um kit delicioso com chocolates da Lê Chocolate. Eu queria, viu? Eu também. Olha, a gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre e até amanhã. Beijo, gente. Até amanhã. Se cuida. Tchau, tchau.